Muito bem, estamos de volta aqui na Campinas Innovation Week e aqui nos nossos estúdios de podcast estamos recebendo aqui o Daniel Aragão da NEC. Ele é diretor de cibersegurança da América Latina. Daniel, muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado pela participação também, pelo apoio. Daniel, nesse crescente que nós estamos aí, né, de tecnologia, como é que está a questão de cibersegurança no Brasil especificamente? Cibersegurança, quando a gente fala tanto de forma global quanto no Brasil, ele é um tema que ele vem muito quente e sempre aumentando, né, os ataques, as ameaças no mundo e no Brasil também, claro. Né? E aí isso acaba afetando desde usuários, pessoas físicas como pessoas jurídicas, tentando golpes e os bandidos, né, tentando conseguir obter vantagens, normalmente financeiras, sobre tanto as pessoas físicas quanto empresas. E ele vem normalmente aumentando bastante nos últimos anos, né? Em alguns casos chegando a mais de 30%, 40% de aumento de um ano para o outro. Essa inovação da tecnologia, mais especificamente com a IA, isso deu um trabalho a mais para a cibersegurança ou prejudicou de alguma forma a cibersegurança? Ele prejudicou, mas também ele ajudou, né? Porque antes da utilização de IA, quando se tinha todas as ameaças ou os planos, ou os modelos formados ali para fazer um determinado ataque, eles eram planejados e executados de forma manual, vamos dizer assim, né? Era uma pessoa, um grupo de pessoas que fazia a determinação de como isso ia acontecer e fazia a execução em cima. Com a IA, você consegue fazer isso de forma mais rápida, né, e até simular algo que seria mais trabalhoso de fazer de forma manual. Ou seja, né, vamos, por exemplo, se tem um evento que esteja acontecendo de vacinação ou alguma coisa do governo que envolva financiamento ou qualquer coisa que seja. Agora é possível, de forma mais simplificada, você falsificar determinados sites, criar imagens, às vezes colocar personagens, inclusive, não só em imagens quanto em vídeo, né, fazendo uma propaganda para que um público consiga acreditar que aquilo é verdade, cair e clicar naquela ameaça ou seguir os passos que você espera, porque você tem um interlocutor que ele passa a ser confiável, né? Então isso simplificou muito. E só complementando, isso prejudicou, essa parte prejudicou muito a parte de cibersegurança, mas por outro lado, a gente consegue utilizar o IA também, a IA, para ajudar na defesa. Então eu consigo fazer comportamentos mais rápidos e investigações, avaliações para saber se teve envolvimento de IA, fazer investigações, correlações desses dados para conseguir saber qual a assertividade daquilo, isso pode ser uma ameaça, ou não é, fazer essas investigações e chegar a conclusões de forma mais rápida. Então ele ajudou bastante também. A NEC hoje ela trabalha com a segurança de vários canais, né? Como é que está essa questão de burlar a tecnologia para se ter um benefício próprio? Como isso você falou, as pessoas tentando utilizar inteligência artificial, selfie que eles capturam de alguém para poder fazer essa invasão em um sistema. Como é que está isso? Nós utilizamos, né, a parte geral, nós utilizamos em diversos segmentos, efetivamente, como você comentou. Então, trabalhamos muito com foco de empresas, principalmente entidades financeiras, grandes empresas que têm que proteger seus sistemas, seus negócios, e utilizamos diversas tecnologias, dependendo, claro, do negócio e da área de atuação que a gente está trabalhando ali para fazer a proteção. E também quanto a Smart Cities, que é outro foco, que se tem em cidades inteligentes, cada vez mais estamos vendo isso nos mercados e cidades, não só no Brasil como fora, que é outra vertente que se trabalha muito, porque quando a gente pensa em Smart Cities, o foco principal do projeto ele é fazer uma cidade mais inteligente para trazer essa fluidez da cidade, aí de pessoas, de carros, detectar delitos. Mas se também não tiver a proteção, né, quando a gente pensa em empresas, pode prejudicar o negócio ou financeiro. Quando pensa em cidade, pode prejudicar essa parte de fluidez, pessoas, gerar acidentes. Né? Então também ela é importante e é por isso que a linha de atuação em cibersegurança ela acaba sendo bem diversificada.
A gente, quando fala de cibersegurança, principalmente seguranças de sites corporativos e de até empresas públicas, a gente não pode adentrar muito no que é aquela segurança. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que a ANEC faz. Você estava comentando aqui que é um trabalho global, né? Vai desde satélite até cabo submarino. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse trabalho todo que a ANEC faz com a cibersegurança. Ok. Nós trabalhamos em diversas vertentes, como eu tinha comentado, né? Então isso depende muito do ramo e segmento de negócio que está trabalhando. Pode ser de um site simples, né? Vamos dizer, de uma empresa, que você tem que fazer as barreiras de segurança, avaliar conforme o negócio, a característica, alguns casos comportamentais. E não dá para abrir, claro, no detalhe como é que é feito isso, mas uma vez que você tem esse negócio, o comportamento normal do que se tem, a gente consegue avaliar o que se chega até aquele site para poder fazer as camadas de proteção. E eles podem ser em outros segmentos, como você citou mesmo, né, que eu comentei no início. Como nós trabalhamos em diversas camadas, que até cibersegurança tem que ser assim, a gente tem que pensar na camada de rede, por exemplo, todo o tráfego de dados que está passando de uma localidade para outra, o próprio site, os servidores, cada ponto desse que tem de interligação direta ou indireta com o negócio que está sendo protegido. Falando de site, tem os usuários, por exemplo, tem os servidores, tem o provedor, tem link, tem comportamento de usuário, tem o próprio negócio da empresa. Quando se fala em Smart Cities, nós temos outros elementos. Tem os componentes de Smart Cities, tem as redes, usuários, né, que são os pedestres, por exemplo, tem os carros. E por isso, bem, é uma área bem ampla. Você citou, a ANEC trabalha com diversos produtos também, vai de satélite a cabo submarino, e nós tentamos trabalhar sempre pensando em segurança para diversas segmentos e diversas soluções que são providas. Nós acompanhamos muito, né, aquelas informações e até trabalhos feitos até pela polícia com Smart Cities, aqueles reconhecimentos faciais, principalmente em aeroportos isso acontece muito. Esse trabalho é feito com IA ou não? Ele também tem apoio de IA, né? Depende da solução, mas você pode colocar sim com IA para fazer reconhecimento. Normalmente se utiliza muito por programações e conforme o comportamento que você espera. Né? Porque você pensa de forma geral, quando se fala em Smart Cities, reconhecimento, criminosos ou atos que podem ser potencialmente criminosos, você consegue prever e detectar alguns deles, né? Detectar pessoas, a gente está confrontando, por exemplo, uma característica de um rosto ou de uma pessoa que você já tem numa base, conhece e procura onde ela transitou. Né? Pode ser um comportamento de que alguém deixe uma mochila, por exemplo, dentro de uma área, num canto de um metrô, perto de um banco, numa parede, é um comportamento suspeito. Então também você consegue avaliar esse tipo de comportamento para gerar um alerta e mandar a equipe para investigar. Então, IA pode ser utilizada também, sim. Com o crescente da tecnologia, o quanto que nós podemos falar que hoje esse trabalho ele tem um grau de satisfação em porcentagem? Ou seja, identificar um criminoso, identificar através da facial, qual é o grau de confiabilidade? Então, o grau de confiabilidade de detecção, eles normalmente são bem altos, dependem muito dos métodos e de bases que você tem e de tecnologia que você utiliza, claro, mas normalmente eles são bem altos. Normalmente não se chega em 100% porque ele é muito próximo disso, mas não, normalmente ele dá uma margem de erro e de detecção do que tem ali, mas são bem altos, normalmente acima de 90% para reconhecimento de pessoas. E quanto à abrangência, detecção, efetividade, ele depende de outros fatores, né? Porque uma vez que eu preciso reconhecer um criminoso dentro de uma cidade, ele vai ser mais fácil de detectar ou não, dependendo da quantidade de equipamentos que eu tenha na cidade. Né? Se eu tiver 2 câmeras, por exemplo, numa cidade, eu vou ter uma dificuldade imensa de fazer uma detecção. Se eu tenho um grupo de equipamentos espalhados na cidade, nos portos, aeroportos, rodoviárias, cidades, principais pontos, isso torna mais efetivo. Né? Ou seja, não adianta tecnologia sem investimento. Correto. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e obrigado também a participação no evento. Muito obrigado também e até logo.
Um abraço. Para você, continue junto com a gente. A gente volta já já com mais um entrevistado direto aqui da Campinas Innovation Week.